Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos bem? Tudo sob controle, tudo certinho? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí. Nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Bom, nós vamos continuar, né? Eu, pelo menos, vou continuar trazendo aqui para vocês alguns vídeos, né, desta moça que ela é uma adventista há pouco tempo. Com os seus conceitos, né? E hoje nós vamos trazer sobre o conceito do dízimo, né? O que ela pensa do dízimo, o que ela acha, né? Porque ela foi questionada sobre alguma coisa do dízimo e ela vai explicar o que ela pensa, né? Só que antes, meus irmãos, nós vamos ver uma coisa aqui, tá bom? Antes, eu vou trazer aqui um texto de um irmão. Deixa eu diminuir aqui a minha câmera, tá? Diminuir só um pouquinho para não cortar nada, tá? Um irmão, ele assistiu o vídeo que eu coloquei ontem dela, tá? E ele fez um comentário, o irmão Donizete Faria. E dentre muitos comentários, né? Eu queria dividir com você o pensamento dele e a minha resposta, né? Então ele diz assim. Ele começa assim: o adventismo, né, aqui no vídeo vocês estão vendo aqui, né? O vídeo que coloquei ontem, é cego guiando o cego, né? Adventista sendo adventista. Então vamos lá. Ele diz assim, ó: o adventismo do sétimo dia é um grande engano. Verdade, meu irmão, você tem toda a razão, mas não só o adventismo do sétimo dia, tá? Deixa eu colocar aqui. Né? Não só o adventismo do sétimo dia, todas as denominações que se tratam como cristãs, sejam tradicionais ou não, todas elas enganam, todas elas estão erradas, tá certo? Então vamos lá, vamos ver em que sentido que ele diz que é um grande engano. Vamos lá. Aí ele continua dizendo assim: ao afirmar ser a igreja verdadeira, correto, meu irmão, mas todas dizem que são a igreja verdadeira. Todas dizem que as outras estão erradas. Entendeu? Então veja que no contexto todas estão erradas. Tá bom? Aí ele vai explicar o porquê que ele acha que a igreja adventista é um engano. Aí ele diz assim, ó: primeiro, porque a igreja adventista foi fundada por James White, primeiro marido de Ellen White. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não tenho notícia de Ellen White ter casado 2 vezes. Eu não tenho essa informação. De repente ela até tenha sido. Mas, de qualquer forma, ela ter casado mais 1, 2 ou 10 vezes, eu não vejo aqui porque há um engano. Então, irmão Donizete, o motivo de você colocar aqui que ela foi casada uma outra vez, porque se você coloca o primeiro é porque tem o segundo, ou o terceiro, ou o quarto. Então eu não consigo entender o porquê que você quer dar ênfase que foi fundada por James White, primeiro marido dela, primeiro, né? Não faria diferença nenhuma se fosse o 10º, tá certo? Vamos lá. Que foi grão-mestre da maçonaria da sua época. Meu irmão, mais uma vez você ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Eu tenho vídeos aí no meu canal, tá bom? Para quem quiser assistir sobre a maçonaria, vai lá, dá uma busca lá, ou então entra na playlist e vai lá, acho que é outros vídeos, né? E lá tem o assunto sobre a maçonaria, tá bom? Qual é o problema, meu irmão, dele ser da maçonaria? E por isso a igreja adventista é um grande engano. Por quê? Porque foi fundada pelo segundo marido de uma mulher, e esse segundo marido é um maçom, ou foi um maçom. Veja, meus irmãos, eu quero trazer aqui, né? Veja que eu não sei quem é Donizete Faria, eu não sei se ele faz parte de outra denominação ou não, mas ele traz um ranço de acusação sem saber se é verdade ou não, né? Vamos lá, ele continua. Depois a igreja adventista passou a pregar que Ellen White era uma profetisa.
sendo que a Bíblia relata que todas as profecias e profetas duraram até João. Aqui na parte duraram até João, você tem razão. Só que não é depois a Igreja Adventista começou a pregar que Ellen White era uma profetisa antes, meu amigo. Então eu lhe dou uma sugestão, você segue se você quiser, Donizete. Estude primeiro os fatos daquilo que você vai criticar, para que não aconteça exatamente o que está acontecendo com você aqui. Tá certo? Você está fazendo uma crítica à Igreja Adventista sem saber ao menos a história da Igreja Adventista. Tá certo? A única dúvida que eu estou aqui por enquanto é de Ellen White ter se casado uma outra vez, já que você está dizendo que James White está dando ênfase, né? Que ele foi o primeiro marido de Ellen White. Vamos lá, aí você continua. Depois, o sábado que a Igreja Adventista sempre defende e insiste em guardar, não é o sábado do Decálogo. O sábado que os Adventistas do sétimo dia insistem em guardar é o sábado do calendário universal de Juliano e de Gregório VI, né? Então vamos lá. Como que é o nome dele mesmo aqui? Donizete. Donizete, você tem razão aqui, tá bom? Você não tem a sombra de dúvida. Porém, o problema é que a Igreja Adventista ela quer fazer um link desse sábado que eles guardam agora, esse que você disse que realmente que não é o do Decálogo, querendo dizer que é do Decálogo. Então está errado no bojo, no contexto, na intenção. Tá certo? Vamos lá. Aí você continua. A Igreja Adventista não pode ser a igreja verdadeira, não só ela como nenhuma pode, tá bom, Donizete? Porque também quis ser maior que a própria Bíblia, marcando data para a volta de Cristo. Correto, irmão? É verdade. E Tiago White, segundo marido de Ellen White, olha, de novo, ó, ele dando ênfase, eu vou repetir. Donizete, por gentileza, se você tiver aí a fonte da informação que Ellen White foi casada uma segunda vez depois de Tiago White, você me passa aí para eu poder dividir com os irmãos aqui, tá bom? Porque eu realmente não estou sabendo de nada, tá bom? Aí o Donizete continua dizendo, né? Que Ellen White foi o segundo marido de Ellen White e também foi grão-mestre da maçonaria daquela época, mais uma vez. Então, meu irmão Donizete, você, além de estar passando informação sobre o segundo marido de Ellen White, que eu não sei de onde você tirou essa informação, você está sendo repetitivo, você já falou isso lá atrás, tá certo? Vamos lá. E tantas outras evidências e sinais que mostram na Bíblia que a Igreja Adventista não é a igreja verdadeira como qualquer outra denominação, qualquer outra igreja, tá bom, Donizete? A igreja verdadeira na terra será aquela que pratica e vive o Evangelho de Cristo. Não li ainda, né, retoricamente o que você escreveu abaixo, mas se alguém parasse aqui de ler, aonde você parou aqui, aonde eu estou parando aqui, eu queria saber de você o que é o Evangelho de Cristo para você, meu irmão. Pois me adiciona aí no WhatsApp, vocês têm aí meu WhatsApp nos meus vídeos. O que a Igreja Adventista não pratica, né? O verdadeiro Evangelho. O que é o verdadeiro ou o Evangelho de Cristo? Aí vem aqui. A igreja não pratica o ID. Agora ele está dizendo, não pratica o ID de Jesus. Quem falou para você que a Igreja Adventista não pratica o ID? Dentro do contexto da Igreja Adventista, eles praticam o ID, sim. De uma maneira errada, não da maneira do Cristo, mas eles praticam o ID. Então, vamos lá. Qual é o ID de Jesus? Então, Donizete, eu gostaria que você me explicasse qual é o ID de Jesus, tá bom? Vamos lá, aí você continua. A Igreja Adventista não acredita em possessão, opressão e possessão demoníaca. Eu também não, irmão. Eu também não, porque na Bíblia não dá respaldo para isso. Não existe essa coisa de diabo, encapetamento, possessão demoníaca, Satanás, o maligno que quer pegar todo mundo. Ah, você está duvidando? Então, entra aí na minha playlist, tem lá Diabo e Satanás.
é o nome da playlist, e lá tem uma série de 26 vídeos que você vai entender perfeitamente. Quando você diz que você acredita na possessão demoníaca, né, no encapetamento, essas coisas, você está fazendo uma crítica à Igreja Adventista que não pratica, mas você mesmo agora está sendo criticado por mim por acreditar e não ter base na Bíblia. Base contextualizada. Não adianta você abrir a Bíblia, Donizete, num verso isolado, descontextualizado e dizer, ó, tá vendo, ó, possessão demoníaca. Não é assim que se lê a Bíblia, tá bom, meu irmão? Vamos lá. E não tem prática de libertação e expulsão de demônios em seus cultos. Me parece que você faz parte de alguma denominação que tem esses encapetamentos lá dentro, né? Deve ser os canela de fogo, alguma coisa assim. Irmão, você está tão errado tanto quanto a crítica que você faz à Igreja Adventista. Tá certo? Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, libertai os cativos e ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Veja, isso aqui é um verso isolado. Esse aqui é um verso da Bíblia, você pegou ele isolado. Isoladamente. Olha, expulsem os demônios. Entendeu, meu irmão? Porém, a Igreja Adventista prega que, uma vez na igreja, a pessoa está isenta do ataque do demônio. Esse não é o ensino de Cristo. O que passar disso é puro farisaísmo e hipocrisia. Então, quem me conhece aqui sabe as críticas que eu faço na doutrina do Adventismo. E aqui, no caso, você é tão hipócrita quanto farisaico, tanto quanto vocês acusam a Igreja Adventista. Tá certo, irmão Donizete? Por quê? Porque você acredita em doutrinas extra-bíblicas. Aonde está escrito na Bíblia que o demônio aqui, devidamente contextualizado, é uma possessão demoníaca. Não tem isso na Bíblia. Repito, assista, irmão Donizete, a série de vídeos, depois você me conteste, não simplesmente me chamando talvez de hipócrita ou farisaico, ou um fariseu. Não assim, como você está fazendo com a Igreja Adventista. Não. Me conteste com passagens contextualizadas da Bíblia, tá certo? Bom, dito isto, depois eu continuo aqui, tá bom? A responder para ele, eu marco aqui onde ele pode encontrar a minha resposta, tá certo? Só um minuto aqui, vamos lá. Só um instante, tá bom? Voltamos. Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos trazer a nossa irmãzinha aqui, né? Que ela é adventista, acho que faz poucos anos, 2 anos no máximo, talvez, né? E o que ela pensa sobre o dízimo e sobre o que ela tem no canal dela, que as pessoas estão dizendo que pastores não devolvem dízimo, tá certo? E ela vai dar a visão dela, com todo respeito, ela vai dar, mas não concordo com todo respeito, biblicamente falando, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aí, vamos começar. Irmãzinha, eu vou pedir uma gentileza a você, não sei se vai chegar até você. Eu sei que os meus vídeos não são lá aquelas coisas, né? Tecnicamente falando, mas eu vou dizer para você, os seus vídeos, até onde eu tô assistindo, porque eu estou assistindo do mais antigo para o mais novo, mais recente. Eu não sei se isso já arrumou. Primeiro, você fala muito rápido, irmã. Muito rápido. Fica difícil de entender, não só porque você fala rápido, mas também o seu áudio é muito ruim. O meu é ruim. O meu áudio, a técnica do meu vídeo também é ruim, mas o seu é péssimo, irmã. Tá bom? Então aí fica difícil da gente entender. Mas eu vou colocar aqui, eu vou parando, eu vou meditando no que está escrito, no que você fala, e a gente vai esmiuçando. Eu vou passando a minha visão aqui, tá bom? Então vamos lá. É só uma sugestão, viu, irmã? Você faz do jeito que você quiser no seu canal. O canal é seu. Você põe o conteúdo
que você quiser, o conteúdo que você quiser e o áudio que você quiser, a imagem da maneira técnica, boa ou ruim, é um problema seu. Só estou dando um toque para você que você fala muito rápido, pelo menos nesse vídeo que faz uns 6 meses, acho, alguma coisa assim, muito rápido. E o seu sotaque é bem arrastado, né? Porque dá para perceber que você é do norte e nordeste aí, né? E o áudio ruim, aí fica mais difícil ainda. Mas vamos lá, vamos ver o que você tem a dizer. Pastores da igreja adventista não devolvem o dízimo? Mas que história é essa? Isso é o que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai falar Então, provavelmente ela foi indagada, eu sei de que maneira ela foi indagada, porque tecnicamente eles não devolvem dízimo mesmo. Não são dizimistas fiéis, tá certo? Eles não conseguem demonstrar a fidelidade de serem dizimistas fiéis, mas a gente vai ver para frente, tá bom? Então ela vai agora esmiuçar essa história, que pastores adventistas são dizimistas? Sim! Vamos lá, vamos ver. um pouquinho sobre dízimos e mais especificamente sobre os dízimos dos pastores adventistas. Então a gente vai ver que o dízimo, ele é tipo um termômetro, né? Entre o homem, entre o cristão e Deus. Então, ela vai mostrar que o dízimo é um termômetro entre o homem e Deus. Eu não sei onde ela pegou isso na Bíblia. Ah, não, foi no estudo bíblico que ela fez. Você precisa refazer o seu estudo bíblico, irmã. E te lhe faço um convite. Se você quiser fazer um estudo bíblico comigo, não para eu te ensinar, mas para nós trocarmos informação, minha irmã, eu estou à sua disposição. E terei imenso prazer de você talvez fazer eu enxergar coisas que eu não estou enxergando. Porque no estudo bíblico adventista sobre o dízimo, está tudo furado. Né? Porque você está baseado aonde dizer que é, né, uma maneira de tabular entre o homem e Deus, né, o dízimo. Eu não vejo isso na Bíblia. O homem, não vejo. Vamos lá, vamos continuar. Ele mede nossa fé, nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. E é uma prova de tudo isso, não para os homens que estão em nossa volta, mas sim para o universo. Bom, e não é uma prova só para os homens, mas para o universo. Onde essa mulher pegou essa ideia? Que para a pessoa ser dizimista, isso é uma prova, né, de fidelidade com Deus, e isso é mostrado para todo o universo. Eu não sei onde ela pegou isso. Bom, eu vou trazer aqui Números capítulo 18. Vamos ver se isso realmente era uma coisa para mostrar para todo o universo, né? Ou se isso era uma coisa restrita entre o povo de Israel. Vamos lá. Então diz lá, Números capítulo 18, verso 21. Diz assim, ó. E eis que aos filhos de Israel, aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Então é uma coisa local. Ali é uma coisa para ser tratado dentro de Israel, na tribo, mais especificamente dizendo, a tribo de Levi. Vamos lá. De que maneira? Vamos lá. Eis, repetindo, verso 21. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, o que ele está dizendo aqui, esse primeiro verso? Aos filhos de Levi, né, o Criador tem dado os dízimos em Israel por herança. Por quê? Pelo trabalho que eles executam, o ministério da tenda da congregação. Só que aí vai ter que fazer uma divisão. Porque todo mundo da tribo de Levi era sacerdote. Você vai ver para frente. Todo mundo, todo descendente de Levi era sumo sacerdote. Tá certo? Então já temos que raciocinar também a partir daí. Não se esqueça que nós estamos vendo aqui, tentando raciocinar, se a gente consegue ver em algum momento aqui Deus dizendo, olha, isso é uma prova entre mim e vocês aí,
sobre dízimo, qual é a maneira que vai dizimar, o que vocês têm que fazer para que o universo todo veja, ou se a coisa é restrita somente ali em Israel, tá bom? Verso 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Então, os levitas tinham agora uma obrigatoriedade com a ministração da tenda da congregação ou tabernáculo, para que outros, olha só, para que os filhos de Israel, as outras 11 tribos, não se aproximassem ali do tabernáculo e fizessem qualquer trabalho. Tá certo? Porque isso iria matar eles. É o Deus de Israel, é o Deus de Moisés. Tá certo? Você não conhece ainda quem é esse Senhor de Moisés? Vai lá na minha playlist, o Senhor de Moisés. Tá certo? Dá uma assistida lá, você vai entender perfeitamente. Vamos lá. Verso 23. Mas os levitas, agora está dizendo o seguinte, os levitas vão ter um trabalho, cuidar da tenda. Nem todo levita é sacerdote ou sumo sacerdote. O povo de Israel agora vai sustentar esse povo para que nem todo mundo se achegue ali e vire uma bagunça. Verso 23. Agora, os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Então veja que aqui está restrito a Israel e a tribo de Levi. Não está falando nada de que todo o universo vai ser testemunha e vai ver. Tá certo? Vamos continuar aqui. Vamos lá. O verso 24, tá bom, irmão? Diz lá. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Tudo bem? Porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés dizendo, agora vai ficar um pouco mais claro aí esse levitas, né? Filho de Israel, tal, tudo mais. Diz lá. Também falarás aos levitas e dir-lhes o seguinte, quando receberem os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Tudo bem até aí? Então o que acontece? O povo de Israel ia dizimar, ia levar lá os dízimos lá para o templo, o tabernáculo, e sustentar a nação de Levi. Os levitas, por sua vez, para não serem sanguessugas, deveriam agora também pegar 10% do que receberam e entregar lá para o templo. Não se esqueça que os dízimos eram para sustento também dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos, tá bom? Mais para frente isso é devidamente adequado, não aqui no vídeo, mas na Bíblia, tá bom? Ok, vamos lá, vamos ver se continua aqui. O verso 27. E contar-se-vos a vossa oferta alçada como grão de eira e como plenitude do lagar. Eu não estou vendo dinheiro aqui, hein? Eu estou vendo aqui Deus dizendo o seguinte, que além de ser uma coisa restrita entre eles ali, o povo hebreu com a tribo de Levi, eu não estou vendo falar em nenhum momento em grana, dinheiro. E alguém vai dizer, mas não tinha dinheiro lá. Ou se tinha, antes disso, Abraão comprou o campo para enterrar Sara. Vai lá ler na sua Bíblia. E pagou com o quê? Com dinheiro, moeda de troca da época, tá bom? Não se esqueça disso, tá bom? Então vamos lá. E muito mais passagens, mas eu só trouxe essa que é a mais conhecida. Aí o verso 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, do Senhor a Arão, o sacerdote. Opa, agora já está aparecendo aí uma pessoa específica já com o título de sacerdote. Tá certo? Então, presta bem atenção, além do povo lá, porque assim, ó, qual era
a ordem das coisas. O povo ia até lá, entregava os dízimos e as ofertas. Esses dízimos e ofertas nunca foram dinheiro, são agropecuária. Era distribuída para a nação, porque imagina as 11 tribos levando, olha só como que é a coisa, levando os dízimos e as ofertas só para o sumo sacerdote, ou sacerdote. Não é assim. Como é que está escrito? O povo de Israel iria dizimar, dando para a nação, por sua vez, ia dizimar e entregar lá para o sustento do sacerdote. Tá certo? Então, aqui nós vimos uma contextualização legal dos dízimos e podemos acrescentar que aqui não há nenhuma menção do Senhor dizendo que isso vos será prova entre vocês e o universo todo. Não, não tem isso. Vamos lá, vamos continuar. E para o próprio Deus. E quando a gente fala em dízimo, a nossa mente já volta lá para o passado e a gente lembra de uma das 12 tribos de Israel, não é mesmo? Isso, irmãzinha, se lembra das 12 tribos de Israel, você está certa. Você está certa. Só que te enganaram. E nós vamos ver para frente como te enganaram e muito, irmã. Você está vendo, você mesmo está dizendo, a gente se lembra lá do passado da tribo de Israel. Por quê? Porque foi para a tribo de Israel, irmã. Não foi para você ser dizimista. Você não faz parte das outras 11 tribos. Entende, irmã? Vamos lá. Qual era ela? A tribo de Levi, isso mesmo. A tribo de Levi, ela não recebeu herança e isso foi determinado por Deus. Percebe? Corretinha. Tá certinho. Ela tá só repetindo o que foi dado de estudo bíblico para ela, o que ela viu lá do departamento de mordomia, semana de oração de mordomia. Ela só está repetindo, mas o discernimento ela não tem, como milhões de adventistas, dizimistas e dizimistas fora do adventismo também. Então, ela está certa, era a tribo de Levi, não tinha herança. Vamos lá. Isso a gente pode ver lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 1 e 2. Foi o próprio Deus que determinou que a tribo de Levi não teria herança, justamente para essa tribo se dedicar unicamente ao templo. Tá correto, viu como ela sabe? Aquela tribo devia se dedicar somente para o templo, mas nós temos que ver o seguinte, vamos lá. Vamos raciocinar agora dentro, eu vou me transportar para o adventismo. Agora eu sou um adventista do sétimo dia. O meu raciocínio agora vai ser como um adventista. Vamos lá. Dízimo na lei. O povo de Israel era governado por vários tipos de lei. Eu sou um adventista. Vamos lá. Porque é assim que o adventismo prega, né? Vamos lá. Lei moral. Qual era a instrução da lei moral? Era proibido matar, roubar, adulterar, lá os 10 mandamentos. Onde está isso? Lá em Êxodo capítulo 20. Certo? Certo. Lei de saúde. Proibido comer carne com sangue, aquelas coisas tudo mais, carne de porco e aquilo tudo. Está onde? Está em Levíticos capítulo 17 e Levíticos 11. Lei social. Proibido colher bagos caídos, deixar para os pobres. Você sabe muito bem que em semana de oração de mordomia fala lá, né? Fala da Esther. Esther? Ih, agora me pegou, não me lembro se é Esther, não. Não é Esther, não. Esqueci o nome agora. Que as duas mulheres, iam toda vez que tinha colheita lá do que era plantado, era deixado lá o resto para as pessoas que não tinham, né, onde comer e tudo mais, colher para si. Então essa era uma das leis sociais que está em Levíticos capítulo 19, verso 9 e 10. Lei civil, permitido repudiar uma mulher estrangeira, Deuteronômio capítulo 21, de 10 a 14, e lei cerimonial. Eu estou navegando como um adventista, tá certo? Essa lei cerimonial regulamentava toda a prática do culto e de adoração, está lá em Levíticos 16. Então, para um adventista lá, o povo hebreu estava dividido em diversas camadas de lei. Aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá.
refletindo naquilo que nós lemos, a que lei pertencia a instrução do dízimo? A lei de saúde tinha alguma coisa a ver com saúde, o dízimo? Não. A lei moral, lá os 10 mandamentos, está lá, dizime. Não, também não tem lá. A lei civil, lembra da lei civil lá dos bagos, para deixar lá cair o resto das colheitas, para que as pessoas pudessem comer, e entre outras, né? É a lei social, sobre repudiar alguém por causa de adultério, ou isso ou aquilo, ou campo de refúgio, se alguém cometeu um crime? Ou é a lei cerimonial? Vou falar uma coisa para vocês. Aí no meu canal também eu tenho lá na playlist, né, sobre dízimo. Sobre o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, o dízimo lá em Malaquias, o dízimo no Novo Testamento, um tal de dízimo que não é dízimo. Se você tem alguma dúvida, dá um pulo lá, que vai estar lá, tá certo? A pergunta é, em qual dessas leis, então, se encaixa a lei do dízimo? Qual? Meu irmão, minha irmã, o dízimo se enquadra unicamente na lei cerimonial, a lei que para os adventistas caducou na cruz. Percebe, irmão? Se você parar e refletir e tentar, eu quero pegar o dízimo e encaixar em alguma dessas leis que os adventistas defendem. Em qual lei ela se encaixa? Me fala, adventista. Escreve aí então nos comentários você, se não é na lei cerimonial. E essa lei cerimonial, os adventistas dizem que foi cravado na cruz. Entende, irmão? Vamos lá, vamos continuar. Dízimo era dinheiro na época lá de Levíticos, ou seja, na era bíblica. Eu desafio a qualquer um a me mostrar dízimo na antiga aliança sendo dinheiro. E quando eu falo antiga aliança, eu incluo ali os evangelhos, porque você foi ensinado que o Novo Testamento começa a partir de Mateus, e isso é uma mentira, não é. A nova aliança começa a partir da morte de Cristo e a ressurreição dele. Mas eu desafio você que está assistindo esse vídeo, se você acredita que você tem que ser um dizimista e através de dinheiro, me mostra aí no comentário ou vai lá no meu WhatsApp, não há problema não. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aí a linha de raciocínio. A Bíblia fala de várias outras atividades profissionais não ligadas à agropecuária, porque olha só, dízimo era só agropecuário. Quem plantava e colhia, ou quem tinha animais que se sustentava através da terra, esses é que eram os dizimistas. Aí as pessoas, que eu já cruzei com muitas pessoas aí conversando, acham que todo mundo lá em Israel era dizimista. Não, irmão. Olha só, lá na época de Israel, lá no deserto, tinham artesãos, aí estão as passagens, depois você confere lá, tá? Carpinteiros, cozinheiros, guardas, pescadores, mestres de obras, ourives, caçadores, mercadores, músicos, alfaiates, coletores de impostos e pedreiros. Tinham essas profissões, além de agropecuarista. Estes que estão aí nessa lista que você está vendo aí, ó, eles estavam desobrigados a serem dizimistas. Porque dízimo aqui, eu estou trazendo uma liçãozinha rápida para vocês, tá bom? No caso, para a irmãzinha aí também. Dízimo na Bíblia é agropecuária, porque está escrito: a cada 10 que passar debaixo da vara, 1 é do Senhor. Tá? E o que passava debaixo da vara do Senhor? A vara de Moisés. Ou era saca de, vamos falar nesses termos, né? Saca de colheita de grãos, ou eram animais. Você não vê na Bíblia falando que a pessoa que tinha
essas profissões ou outra qualquer, sem ser agropecuarista, deveriam ser dizimistas. Não, somente agropecuaristas. Além disso, meus irmãos, presta bem atenção, nem todos os levitas eram sacerdotes. Lembra que eu falei lá para vocês? Alguns eram professores, as passagens estão aí, ó. Professores, juízes, trabalhadores da área de saúde, cantores e músicos, escritores e bibliotecários, arquitetos e construtores. Então vamos lá. Então o levita, ó, como o levita era espertão, hein? Além de ele ter uma outra profissão, ele recebia os dízimos. Eita, será que era assim? Será que era desse jeito, irmãzinha? O camarada era espertão, porque se ele trabalhava, as passagens estão aí, depois você confere aí na sua Bíblia. Se ele trabalhava, ele tinha um salário. Tinha. E ele acumulava o salário que ele trabalhava junto com os dízimos que eram levados lá para a nação dos levitas. Ele era muito espertinho, não era? É para você pensar, minha irmã, que o estudo bíblico que deram para você sobre este assunto está errado. Vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que ela fala aqui. A manutenção dos utensílios, a manutenção de tudo que acontecia ali, os rituais, tudo que acontecia, as cerimônias que aconteciam no templo. Então veja, na cabeça dela foi trabalhado que todo mundo em Israel dizimava e todo levita tinha que ser sustentado pelo dízimo. Ou todo levita era sumo sacerdote. Errado. Tá bom? Mas aí de que essa tribo vivia? Essa tribo, a tribo de Levi, ela devolvia o dízimo? Isso a gente pode ver também lá no livro de Números, no capítulo 18, verso 1 e 2. Vamos lá. Ela trouxe o livro de Números, que nós lemos lá mais um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte, vamos ver o que está escrito aqui, vamos raciocinar no que está escrito. Não é no que eu acho, no que ela acha, no que o pastor acha. Não, é no que está escrito. Vamos lá. Então disse o Senhor a Arão. Então o Senhor disse a alguém especificamente. Tá certo? Ele chega e fala assim para Arão. Tu e teus filhos, ou seja, você e a tua descendência. Você, Arão, a descendência de Arão. E a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo, levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Então veja, está falando com Arão, e está falando que em Arão, os seus descendentes serão sacerdotes, e vão ministrar ali no templo. Tudo bem? Tudo certo? Tá claro para você que está escrito isso? Tá óbvio? Tá escrito, né? Vamos para o verso 2. E também farás chegar contigo a teus irmãos. Quem são os irmãos de Arão? A tribo de Levi. Mesmo que não tivesse escrito aí, a gente poderia deduzir. Mas nós poderíamos deduzir que fosse as outras 11 tribos, que são irmãos de Arão. Certo? Mas aqui, ó, está escrito. Os seus irmãos, quem são os seus irmãos? Né? Os teus irmãos de quem? De Arão, lá em cima, você está vendo lá em cima lá. Quem? A tribo de Levi. Então, você vai chamar a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Te sirvam de que maneira? Aqui, nessa passagem, é trabalhar lá no templo. Ajudar a pegar as ovelhas, receber as ovelhas do povo que estava levando de manhã à tarde, lavar as bacias, enfim, segurar o cordeiro para ser degolado, um monte de coisa. Olha, você vai chamar toda a tribo? É claro que não, aqui é uma figura de linguagem, é uma hipérbole, ó, chama a tribo lá e vem. Não, você vai o quê? Escolher algumas pessoas que vão te ajudar. Então veja, a tribo de seu pai para que se ajuntem a ti e te sirvam.
Mas tu e teus filhos contigo estareis perante de mim à tenda do testemunho. Então veja, dentro da tribo de Levi, foi escolhido Arão e teus filhos para serem sacerdotes, sumo sacerdote e tudo mais. Tudo bem? O resto da tribo de Levi ia viver sua vida. Uns iriam trabalhar como foram trabalhar, que tinham suas profissões, e outros seriam escolhidos para ajudar lá na tenda. Porém, Arão e sua descendência eram eles que iriam ministrar no templo como sacerdote. Tá claro aí para você? Tá tudo certo? É isso mesmo? Ok. Vamos lá, vamos continuar. O verso 3. E eles quem? Aqueles a quem Arão escolher para ajudar lá a trabalhar no templo, cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda. Eles que vão cuidar, vão varrer, lavar as cortinas, enfim, é isso. Os filhos de Arão e seus filhos vão ministrar, vão fazer intercessão sacerdotal. Tá claro? Mas não se achegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tendo eles como vós. Não vai se achegar aonde? Na arca, no propiciatório, nos pães ázimos, no castiçal, tá certo? Nas varas. Verso 4. Mas se ajuntarão a ti. Quem? Aqueles a quem Arão estiver escolhendo para ficar fazendo as coisas lá, tá bom? E farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se achegará a vós. Quem é o estranho? Os das outras 11 tribos. Então veja que o que a irmãzinha falou lá, a ideia é que todo mundo fazia tudo. E não era assim. Você está vendo aqui. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. A palavra de Deus diz que os levitas, eles recebiam o seu salário dos dízimos que eram entregues ali no tabernáculo. Você escutou bem o que essa mulher falou? Eu vou voltar. Se você não escutou, escute novamente. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus diz, primeiro que a palavra de Deus não é a Bíblia, é o Cristo. Mas ela, como boa religiosa e adventista, ela está se referindo à Bíblia. Então ela está dizendo o seguinte, a palavra de Deus diz, vamos ver o que a palavra de Deus diz? Que os levitas, eles recebiam o seu salário. Os levitas recebiam seus salários. Que salários, minha irmã? Levitas recebiam salários só se você estiver se referindo aos profissionais, que é o que você não está tocando no assunto aqui. Você está colocando tudo num balaio de gato só, que todo mundo agora ali recebia dízimo, salário, e todo mundo agora pegava 10% do salário e ia entregar para lá. Percebe, meu irmão, que sutileza que infelizmente esta mulher está pregando, e quero crer, vou falar novamente, que ela não esteja agindo de má fé e simplesmente por ignorância. Vamos lá, vamos continuar. Dos dízimos que eram entregues ali no tabernáculo e que eles teriam que devolver o dízimo dos dízimos. Tá correto, irmã. Aquele que recebeu da nação das outras 11 tribos alguma coisa, tinha que pegar agora 10% e dar lá para os representantes do tabernáculo. Tá claro? E aqueles que estavam ajudando no tabernáculo. Tá claro? Veja, porque se a ideia fosse, olha, todo mundo recebe dízimo e todo mundo vai dar dízimo do dízimo, vai ser a mesma coisa que todo mundo desse o dízimo lá para o tabernáculo. Compreende? Então até aí está correto. Só que o problema é, pegava o seu salário e dizimava o seu salário. Não, irmã. Agora eu estou destrinchando. Quem era profissional de alguma área
dentro da tribo de Levi, não tinha que dizimar nada do seu salário como trabalhador, como eu mostrei aqui. Quem era que deveria, tinha o dever de fazer isso? Somente o agropecuarista. Mas no discurso dela, todo mundo pegava o seu salário, tirava o dízimo do dízimo e levava para lá. Você está vendo que já não é assim, né, irmão? Você já está aprendendo aqui que eu estou mostrando para vocês que não é desse jeito. Espero que esse vídeo também chegue até você, irmã. E reitero, vamos fazer um estudo bíblico. Você pega o estudo bíblico adventista e vamos conversar. Tá bom, irmã? Vamos lá, vamos continuar. Ou seja, não é porque a tribo de Levi não tinha herança que ela ia deixar de contribuir para a obra do Senhor. Não, não era a tribo de Levi. Eram aqueles que recebiam o dízimo. E nem todos recebiam dízimo de agropecuaristas. Tinha os profissionais. Esses profissionais não recebiam. Vamos lá. Não é mesmo? Vamos lá, João capítulo 6, porque ela fala o seguinte, deixa eu só voltar um pedacinho aqui, que é importante aqui, o item que eu trouxe. Só o finalzinho aqui, que passou despercebido, pelo menos para mim aqui. Vamos ver se eu cortei no momento certo, espera aí. Ou seja, não é porque a tribo de Levi não tinha herança que ela ia deixar de contribuir para a obra do Senhor. Não é mesmo? Não é porque a tribo de Levi não tinha herança que ela não iria trazer o dízimo para a obra do Senhor, não é mesmo? A ênfase aqui que eu quero trazer é a obra do Senhor. Então, na mente dela, no estudo bíblico que ela teve, levar dízimos para a igreja é fazer a obra do Senhor. Mas vamos lá, vamos tentar entender o que é a obra do Senhor. Para ela, a obra do Senhor é um monte de coisa que é feito com o dinheiro que é levado dentro da igreja. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o que é a obra do Senhor ou a obra de Deus. Vamos lá. João capítulo 6, verso 25. Diz assim: E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, né? Rabi, quando chegaste aqui, ou seja, viram Jesus lá do outro lado, foram lá e falaram assim, olha, quando é que você chegou aqui? Aí, verso 26, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes. Cristo está falando o seguinte, vocês não estão atrás de mim por causa da minha mensagem, do que vocês estão vendo, que o Criador está fazendo através de mim, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, muitos andavam atrás de Cristo por causa da multiplicação que Cristo fez. E Cristo não estava condenando por eles serem esfomeados. Não havia problema nenhum de alimentar os esfomeados, tanto não havia problema que ele multiplicou os pães e os peixes. Não foram nenhuma vez. Tá certo? O problema não era aí. É a crítica que Cristo está fazendo o seguinte, olha, vocês estão vindo atrás de mim só porque eu estou enchendo a barriga de vocês. Aí ele continua. Mas vocês estão me buscando não pelos sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Verso 27. Trabalhai, ou seja, se empenhem sim, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Lembra que Cristo fala assim, aquele que comer da minha carne. Ele está falando disso. Se empenhem a ver o meu ministério, a conhecer as coisas que eu venho trazer para vocês, né? A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, ordenou ou selou. Tá certo? Vamos lá. Então as pessoas estavam procurando Cristo porque queriam comer e Cristo falou, olha, vocês não tem que estar preocupados só com isso aí. Tem que estar preocupado com aquilo que eu estou trazendo para vocês espiritualmente. Continuando. Verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Opa, olha que ela fala o seguinte. Lembra que ela falou do dízimo para a obra do Senhor? Então Cristo está dizendo o seguinte, ó, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu-lhe no verso 29 e disse-lhes,
a obra. Então veja, eles perguntam no plural, veja lá, ó. Tá vendo aqui, ó? As obras de Deus, obras. E aqui Cristo agora está dizendo o seguinte, ó. Opa, deixa eu ver se eu chego lá. Não chego. Ele diz lá, a obra, ele traz para o singular. A obra de Deus é esta. Qual é a obra? Que levem os dízimos na casa de Deus, na casa do tesouro? É disso que ele está falando? Olha só o que ele está falando. Olha, você quer fazer a obra do Senhor ou a obra de Deus? Que creiam ou creiais naquele que ele enviou. Quer fazer a obra de Deus? Creia em Cristo. Agora alguns falam assim, não, mas eu creio em Cristo. Bom, se você cresce em Cristo, você não frequentava templo, não guardava sábado, não guardava domingo, não fazia nada que vem a partir do templo, porque Cristo não mandou ninguém frequentar templo. Então você não crê nele. O que você crê é no estudo bíblico, minha irmãzinha, que foi colocado em você. Tá certo? Então a obra do Senhor, minha irmã, não é levar dízimos para fazer a obra do Senhor na tua denominação, não. A obra do Senhor é crer em Cristo. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então a palavra diz que eles tinham que devolver o dízimo dos dízimos. Não é diferente hoje, tá? Os pastores, eles... Bom, aí ela fala, olha, e não é diferente de hoje. Vai começar agora a entrar nos pastores de hoje. Veja, primeiro ela abriu, igual ao estudo bíblico, uma correlação lá de Levi, né, enfim, de todo aquele histórico dos dízimos e ofertas, completamente descontextualizada e torta no entendimento, no discernimento sobre dízimo e oferta. E agora ela vai fazer um link com o quê? Com os pastores atuais. Viu o que ela falou? Não é diferente com os pastores de hoje. Vamos lá, vamos ver o que ela vai falar. Devem se dedicar unicamente a cuidar das suas ovelhas, a cuidar... Opa, os pastores devem dedicar-se somente às suas ovelhas? Ô irmã, o teu pastor não é Cristo? Você é uma ovelha de Cristo ou você é uma ovelha do teu pastor? Irmã, você está colocando Cristo como um pastor de segunda mão? Segundo a Bíblia, que vocês, adventistas, dizem que seguem a Bíblia, né, do jeito que ela é, você jamais deveria chamar esse seu líder religioso, ou qualquer outro líder religioso, de pastor. E sim o Cristo. Né? Então veja que o pastor tem que estar tempo integral cuidando das suas ovelhas. Irmã, eu não sei se te avisaram, mas aquele que você chama de pastor é tanto ovelha quanto você e eu, irmã. Só temos um pastor, que é o Cristo, irmã. Vamos lá. Da igreja. E é por isso que a igreja orienta, e é norma da igreja adventista, que os pastores não tenham outras funções. Aí, ok. Viu o que ela falou? Aí, a nossa igreja orienta. Não vou entrar nem no mérito, é doutrina da igreja. Ela está citando que é uma regra da igreja. Então, se a igreja, qual ela faz parte, orienta que tem que ela vai falar isso mais para frente, trazer dinheiro para o pastor, a quem ela chama de pastor, é uma orientação da igreja dela. Eu não vou entrar no mérito, mas isso não tem na Bíblia, tá bom, irmã? Vamos lá. No momento em que ele está usando a sua credencial como pastor, ele não deve ter uma atividade secundária, para que ele fique ligado unicamente à casa de Deus e a conduzir as suas ovelhas. Aí, ela está dizendo que a casa de Deus é a igreja de pedra, alvenaria, de cimento, areia, madeira, é a casa de Deus. Não, irmã. Nós somos o templo. Aprenda, irmã. Você é o templo. Você é a casa de Deus. É que te convenceram que esse local que foi construído com pedra, cimento, areia, ferro, é a casa de Deus. Por quê? Te fizeram um link lá com o tabernáculo e aqueles líderes, que foi única e exclusivamente para Israel, toda uma estrutura didática montada para um povo específico, para uma regra específica e para um motivo específico, que agora te convenceram que aonde você vai é a casa de Deus, irmã. Então,
a gente vê que os pastores, eles têm o seu salário e eles precisam devolver o que é de Deus, né? A 10ª parte, que é o dízimo. Eles têm que devolver a 10ª parte, que é o dízimo, para Deus. Irmã, onde está escrito que você hoje, uma brasileira, tem que ser dizimista tanto quanto era um hebreu? Onde está escrito que você tem que agora pegar o teu dinheiro, 10% do seu salário, e colocar na mão do teu líder religioso, que você chama de pastor, irmã? Na Bíblia não tem isso, adventista. Então não fale que vocês seguem a Bíblia. Citado na Bíblia. Mas os pastores adventistas não devolvem? Como assim eles não devolvem? Eles não devolvem o dízimo na prática. Eles não devolvem o dízimo na prática. Se não devolve na prática, na teoria, muito menos, irmã. O que tem mais peso? A prática ou a teoria? É lógico que é a prática, irmã. Por favor, irmã. Se eu faço um plano aqui, teoricamente, mas não executo esse plano nunca existiu. Você viu o que ela falou? Na prática, eles não devolvem mesmo. Vamos lá. Você vai entender o porquê, tá bom, irmão? Ela vai falar. Tem a prática já de receber o nosso salário, já tirar ali os 10% do Senhor, já separar ali uma oferta. Os pastores adventistas, eles não têm essa prática. Por que eles não têm essa prática? Porque quando eles recebem o seu contra-cheque, eles já recebem com o valor do dízimo descontado. Vamos lá, vamos montar esse raciocínio aí que ela está chegando agora na igreja adventista, né? Bom, irmã, então eu vou falar uma coisa que talvez nunca ninguém lhe falou, tá bom? Antigamente não era assim. Pastores e funcionários da organização não tinham esses 10% que lá no contra-cheque vem como donativo, tá bom? Que dá um ar de espontaneidade, liberalidade, né? Mas é 10% do salário, que é o dízimo. Então vamos lá, irmã. Quando um pastor ou qualquer membro da organização adventista assalariado, quando ele não tem, eu estou navegando agora na ideia de vocês, tá bom? Quando ele não tem a liberdade, o livre arbítrio de colocar na salva ou não, a salva você sabe, né? Aquela cestinha tal que passa dentro da igreja adventista é assim. Se, seja quem for, pastor ou qualquer funcionário da organização adventista que tem o seu dízimo descontado na fonte, lá no contra-cheque que você está dizendo, ele não tem a liberdade de escolha. Eu não vou ser dizimista ou eu vou ser dizimista. Ele não está sendo um dizimista fiel, liberal, irmã. Ele não é um dizimista, irmã. Acorda, irmã. Esse dízimo é compulsório. Ele é todo funcionário da organização, e o pastor é um funcionário da organização, ele é obrigado a assinar um termo autorizando descontar 10% do seu salário. É, irmã. Nunca ninguém te avisou isso? E por que mudou isso? Porque os dízimos caem, estavam caindo, e na igreja adventista cai gritantemente os dízimos. Muitas pessoas saem, eles contam somente as pessoas que entram, mas não contam as pessoas que tá metendo o pé da igreja adventista e de outras denominações. Então passaram agora compulsoriamente, ninguém é dizimista fiel, é dizimista compulsório. O nome tem que ser este, irmã. Então passaram agora todos os funcionários serem dizimistas compulsórios. Então não me venha dizer que pastor é dizimista. Não é dizimista. Tá bom? Vamos lá. Isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, né? Então, ela está dizendo que os pastores são descontados
na fonte. Veja, irmã, irmãzinha, você está numa igreja, numa denominação que está contra a lei dos homens. Olha só, o site é esse que está vendo aí em cima, tá? Jus Brasil, tá bom? Diz lá, dízimo para a igreja não pode ser descontado em folha, irmã. Se a tua igreja está fazendo isso com os funcionários dela, seja pastor, secretaria, advogado da organização e tudo mais, porque para ser funcionário da organização tem que ser adventista, eu até acho justo, tá tudo bem. Mas todos eles têm o dízimo descontado na fonte. Veja, não pode ser. Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Diz lá, essa matéria, tá bom? A empresa que desconta dízimo do salário do funcionário deve devolver o valor retirado com acréscimo de juros e correção monetária. Isso porque o trabalhador e a religião, ou o trabalho e a religião, não se misturam. O entendimento é da 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no caso em que a Instituição Paulista Adventista de Ensino e Assistência Social descontava 10% do salário bruto de uma funcionária para destinar ao dízimo. A ex-funcionária foi à Justiça do Trabalho, pediu a restituição de tantos reais, que não importa que eu tirei, né, eu paguei aí, cobri, né? A instituição alegou que, quando a reclamante foi contratada, ela pertencia à religião e assim assinou um termo autorizando o desconto em folha. Se ela não autorizar, ela não vai trabalhar, tá? Mas 4 anos depois que ela assinou e está trabalhando, ela pediu o cancelamento do desconto e, após um período, foi dispensada sem justa causa. O desembargador relator do caso é o senhor doutor Rovirso Aparecido Boldo, afirmou que o artigo 462 da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né, veta a empresa de efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo ou a não ser quando este resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Ou seja, o camarada ele tem empresas que paga 2 vezes ou 3, sei lá. Aí chega no final do mês, tem lá os descontos, ele só vai receber o que restou e vai descontar os adiantados, tá certo? Por isso, a Justiça Trabalhista determinou a devolução do valor com acréscimo de juros de 1% a cada mês descontado, o que totalizou, não interessa quanto. Se caso a dívida não for executada, cabe a penhora de bens conforme prevê o artigo 883 da Consolidação das Leis Trabalhistas, ou a CLT. O relator também se baseou na súmula número 381 do Tribunal Superior do Trabalho, que determina o pagamento de salários de até o quinto dia útil do mês. Ultrapassada a data, deve ser aplicado o índice de correção monetária do mês e do mês subsequente ao da prestação dos serviços a partir do primeiro dia. E finalizando, o valor montante não sofrerá incidência do imposto de renda por ter sido recolhido na época própria e também não está sujeito às contribuições previdenciárias. A ex-funcionária alegou ainda que a instituição lhe devia horas extras, pois todos os dias chegava antes do horário de trabalho para assistir os cultos. Você, adventista, está se identificando com isso aí? Mas, irmã, você está dizendo aqui, para todo mundo ouvir, que a tua denominação não cumpre as leis dos homens. Não cumpre. Quem não cumpre lei é o quê? A organização adventista não cumpre a lei, irmã. Não pode o teu líder religioso, que você chama de pastor, que o meu pastor é o Cristo, mas você chama de pastor, esta pessoa está sendo prejudicada porque a organização a qual ele faz parte, que ele é um empregado, está descontando 10% do salário dele,
que é ilegal, irmã. Vamos lá, vamos continuar. A mesma coisa acontece com os pastores em relação ao dízimo. Eles já recebem com o dízimo subtraído. Então, por isso que o pastor, ele não coloca seu dízimo ali no gasofilácio. Escutou o que ela falou, irmã? Irmãos, é por isso que o pastor não coloca o seu dízimo lá no gasofilácio. Então, veja, irmã, quando eu disse, irmãos, quando eu disse que ela é uma filhotinha do adventismo, no sentido doutrinário, veja que ela está vendendo o que passaram para ela. Ela está repassando. Ela só está repetindo sem nem mesmo saber o que ela está falando. O que é um gasofilácio, irmãs? Quem não prestou atenção, volta o vídeo um pedacinho, aí você vai ver ela falando gasofilácio. Por isso que o pastor não coloca o seu dízimo no gasofilácio. Irmãzinha desse vídeo aí, ó. Gasofilácio é uma caixa de pobres, caixa de esmolas, uma caixa de ofertório ou caixa de ácaros. É uma caixa usada para coletar moedas para fins de caridade. Irmã, em nenhum momento você coloca o dízimo, ou seja qual pessoa que for, no gasofilácio. Você está repetindo porque talvez você achou essa palavra bonita, porque você viu lá no estudo bíblico, ou escutou alguém lá do púlpito falando, ou semana de oração lá de mordomia, completamente fora da realidade. Onde as pessoas colocam o dízimo são nas salvas. Esse é o nome. O que são salvas? Eu não vou entrar no mérito, tal, porque tem todo também uma conotação. Mas não é gasofilácio, irmã. Não é gasofilácio, irmã. Você ouviu o galo cantar e não sabe aonde, irmã. Vamos lá, vamos continuar. Por quê? Porque já é descontado na fonte, né? já na própria associação é descontado o dízimo do salário dele, tá bom? Então o que o pastor faz basicamente é separar ali sua oferta e levar para a casa do tesouro. Essa é a dinâmica que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, irmãos, vocês perceberam aí que essa é a dinâmica que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ela passa isso como sendo uma informação que está correta, tem base na Bíblia e está tudo certo com até as leis dos homens. Né? Bom, irmã, mais uma vez te convido, vamos bater um papo, irmã. Alguém que conhece essa irmãzinha aí, ó, passa os meus vídeos para ela, para que eu faça um convite para ela bater um papo comigo, minha irmã. Vamos lá, minha irmã. Tá certo? Bom, legal. Nós estamos aí com 1h08 de vídeos que você veio até aqui. Um abraço a todos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá.